Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos terminando o nosso guia A Promessa. Hoje abordaremos a lição 11, que tem o título O Santuário da Nova Aliança. Hoje também revelaremos os ganhadores do sorteio, só que antes eu tenho um recado muito importante. Nós estamos gravando uma série chamada Os Dois Concertos. Onde que está, Tiago? Aqui no canal. Clica ali em vídeos do canal e você vai ver Os Dois Concertos. Já saiu a parte 1, há uns 15 dias atrás. Tiago, a parte 2 não deveria ter saído essa semana? Deveria, mas nós temos tantas coisas a fazer e esses vídeos dão trabalho. São estudos muito aprofundados e a gente quebra a cabeça para conseguir montar os slides, para conseguir editar. É um vídeo de 2 horas. Para gravar demorou mais de 2 horas, né? Para editar leva um dia inteiro. Então, ore por nós, mas quero dizer que vamos liberar aí a parte 2 nessa semana. Tiago, por que eu estou falando? Por que você está falando para ver essa série Os Dois Concertos? Porque ali nós faremos uma explicação sistematizada, organizada, completa, com início, meio e fim, para você entender os dois concertos. Como eu disse no início da lição, aqui nós estamos apresentando 2 visões e eu sigo o roteiro da lição. E às vezes vocês têm dúvidas, escrevem nos comentários e lá nos vídeos eu respondi as dúvidas. Às vezes eu não consigo responder todo mundo nos comentários. Eu leio e falo, puxa, eu tenho que responder. Então estou fazendo um aviso aqui para todos. Procure no nosso canal Os Dois Concertos. É um estudo profundo, né? Você vai aproveitar esse fim de semana. Tem índice, você pode navegar pelo índice. Eu tenho certeza que boa parte, ou se não todas as dúvidas que são feitas aqui nos comentários serão respondidas lá nessa série, tudo bem? Só sobre os dois concertos. Agora, vamos revelar o nosso sorteio? Quem ganhou o CD da Luciana Cristina foi a Maria Helena Neves. Ela escreveu, graças te dou por mais esse dia de estudo. Obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. E quem ganhou o CD da Infinita Graça do Marcos de Lázari foi a Suzy Fátima Alves. Bom dia, Deus o abençoe. Que Deus abençoe você também. Então, vocês, por favor, escrevam para nós, mande seu e-mail, seu endereço, faça contato para que a gente envie isso aqui por correio para vocês. Agora, entrando na nossa lição, o Santuário da Nova Aliança. Nós temos um texto em Êxodo 25:8 para responder a pergunta número 1. A ordem do Senhor a Israel para que construísse um santuário. Quais as razões o Senhor deu para essa ordem? Lá em Êxodo 25:8 diz, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se lembre, o povo havia saído do Egito, foi liberto por um grande milagre e se encontra com Deus no Monte Sinai. E Deus está ali habitando no Monte Sinai. Deus fala do Monte Sinai, Moisés se encontra com Deus no Monte Sinai, mas agora o povo vai para a terra prometida. E Deus? Deus vai ficar no Monte Sinai? Deus vai ficar para trás? Né? Deus, ele quer um relacionamento. E a aliança é um relacionamento com compromisso. Então, ali ele manda fazer um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio do povo e o povo não ficasse com medo. O povo não fosse consumido pela glória de Deus. Então, você tem o tabernáculo para que o homem possa ter acesso a Deus sem ser destruído. Deus está no meio do povo, mas a sua glória está sendo velada. E o santuário nos ensina sobre a santidade de Deus, para que um dia possamos encontrar a Deus e não estaremos limitados pelo santuário, não estaremos limitados por um mediador, poderemos ver Deus face a face. E sem santidade ninguém verá Deus. Então, o santuário era uma maneira de ensinar a santidade para o povo, para que eles conhecessem, compreendessem o plano da salvação, para que um dia pudessem tabernacularizar com Deus, como se diz ali no Apocalipse, né? Que ele vai tabernacularizar com o seu povo, ou seja, vão habitar na mesma barraca, na mesma tenda. O Apocalipse diz que João
Ao ver a cidade, diz, não vi ali templo nenhum. Não haverá mais um templo na Nova Jerusalém para separar o homem de Deus. Nós habitaremos com Deus. Então, esse é o resumo, tudo bem? E aqui, Deus iria habitar no meio do povo. Parte de segunda, pecado, sacrifício e aceitação. Qual era o significado profético dos sacrifícios de animais? Isaías 53 nos fala sobre o servo sofredor, que ele foi moído por nossas transgressões, os nossos pecados foram depositados sobre ele. Como ovelha muda foi conduzido ao matadouro. Então, o servo sofredor é exemplificado por meio de uma ovelha muda que é morta. Então, esses sacrifícios, eles ilustravam a morte de Jesus. Agora, a lição também colocou Hebreus 10:4, que diz que os sacrifícios de touros e bodes jamais pode perdoar os pecados, jamais pode remover pecados. Então, eu preciso agora fazer uma explicação de como entende apenas uma aliança e a interpretação das duas alianças. O autor entende que há apenas uma única aliança, então aquele santuário, aquele tabernáculo era o tabernáculo da única aliança e ele ilustrava o tabernáculo no céu e a pessoa ia ali, oferecia um cordeiro e ele era perdoado. Como entende a ideia de duas alianças, a posição dualista, né? Ela entende que existem duas alianças como nesse gráfico aqui, ok? Temos visto isso aí ao longo do trimestre. Se você está chegando hoje, aí muitas das explicações elas ficaram nos outros vídeos, né? Mas a aliança eterna possui um tabernáculo lá no céu, né? Que ele é o original, foi feito pelo próprio Deus. E com base nesse tabernáculo, Moisés fez ali um santuário que ele pertence à velha aliança, a aliança do Sinai. Então nós entendemos que existem duas alianças e cada aliança possui o seu tabernáculo. Como defendemos aqui ao longo do trimestre, a aliança eterna da graça possui a graça para perdão de pecados e para a regeneração do pecador. Mas a aliança do Sinai não oferecia esses termos de misericórdia. E muitas pessoas, essa é a pergunta frequente, Tiago, como a aliança do Sinai não oferecia graça se ela tinha o tabernáculo e os sacrifícios? Então, essa pergunta ela é respondida de maneira completa ali, fechando todas as pontas, mostrando todos os textos na nossa série Os Dois Concertos. Aqui eu posso dar apenas um conta-gotas, uma visão por cima. Mas eu peguei alguns slides lá da nossa série, Os Dois Concertos, e vou mostrar os slides aqui. Nós entendemos que havia graça em todo aquele período, né? Veja só, a linha azul refere-se à vigência da aliança eterna da graça. Então, ao mesmo tempo em que vigorava a aliança do Sinai, vigorava também a aliança eterna, então havia graça. Então, se eles quisessem buscar a graça, eles tinham que se desvencilhar, né, da aliança do Sinai e olhar para a aliança eterna da graça, para que eles encontrassem a graça. Eles iam ao santuário, e o santuário era a sombra do santuário celestial. Então havia uma conexão entre as duas alianças no santuário, né? Mas os rituais do santuário, tanto da nova como da velha aliança, eles eram apenas pedagógicos. Se Jesus não viesse, não ia ter graça em nenhuma das duas alianças, ok? Então não é pelo fato de ter um sistema sacrificial, ritualístico, que havia graça. Graça existe porque Jesus, como mediador da nova aliança, né, ele não é o mediador da velha aliança. O mediador da velha aliança é Moisés. Tem até um capítulo lá, os mediadores da aliança, na nossa série. Então, a pessoa ia com o seu animalzinho para o santuário, mas ele tinha que pedir a misericórdia. Olha, eu pequei. E eu entendo aqui que essa aliança não tem graça. Mas lembre-se, Senhor, daquela outra aliança, aquela aliança de Abraão. Né? E lemos lá um capítulo na nossa série, né? Um capítulo de Deuteronômio, quando Moisés faz exatamente assim.
O Senhor fez aliança com ele sobre o Monte Sinai. Mas, para pedir perdão, nós nos voltamos para a aliança abraâmica, que é a aliança que tem a graça. Tiago, então, como funcionava? Ele levava a oferta, fazia o sacrifício e simplesmente... era só uma questão intelectual, por essa aliança que não. Eu quero a aliança de Abraão. Não, não era meramente intelectual, não. Era necessário alguma coisa prática. Então, vamos olhar aqui os nossos gráficos. Vimos ali, ó, temos o santuário na aliança eterna e o tabernáculo terrestre. E nós temos também os 10 mandamentos nas duas alianças. Agora, como o israelita se vinculava à nova aliança? Primeiro ponto, sendo misericordioso com o semelhante. O concerto do Sinai baseava-se unicamente na justiça. Não que isso seja algo ruim, mas é um sistema onde não há misericórdia. Não se podia exigir misericórdia nem da parte de Deus e nem da parte do seu próximo. Na antiga aliança imperava a regra olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Fez, vai ter que ser condenado. Essa era a regra. E não é apenas a pena de morte, como muitos pensam, mas é a pena eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Então, era tudo envolvido. E até o trato com o semelhante, a lei não exigia que você fosse misericordioso, a lei não exigia que você perdoasse o seu próximo. Se a pessoa estivesse vinculada ao contrato do Sinai e o cumprisse perfeitamente, não se exigiria que ela fosse misericordiosa com o seu próximo. Ela poderia aplicar as penalidades previstas na lei e estaria em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Entretanto, se ela falhasse, também não poderia esperar misericórdia da parte de Deus. Então, a pessoa roubou, né? Levava lá perante os juízes, havia uma pena para quem roubou. A pessoa matou, né? Se levava ela perante os juízes, ela seria apedrejada. E se a pessoa, por favor, olha, eu matei uma pessoa da sua família, mas por favor me perdoe. Não era obrigado a perdoar, podia matar. A lei falou que podia matar, você não precisa exercer a misericórdia para com o seu próximo, né? Ficar com dó. Não. Agora, tinha um negócio. Se você tratava o próximo desse jeito, Deus também ia te tratar desse jeito. Você está compreendendo o espírito da lei do Sinai? Então Deus queria ensinar, olha, da mesma maneira que não tem misericórdia para o próximo, não vai ter misericórdia para você. Então, você não precisava manifestar misericórdia no plano horizontal, entre eu e o próximo. Agora, e o plano vertical? Seria da mesma maneira. Por outro lado, se o israelita desejasse que Deus fosse misericordioso para com as suas faltas, não lhe aplicando as punições na lei, então ele também deveria mostrar a mesma disposição misericordiosa para com o seu próximo, não agindo para com ele nos termos que a lei permitia. Veja aqui os exemplos bíblicos. Tiago 2, 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, todavia, né, triunfa sobre o juízo. Então, o juízo é aquele plano da equidade, da justiça. Bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Agora, você deve andar como quem vai prestar contas a Deus, como quem vai comparecer perante o tribunal e vai precisar de misericórdia. Então, seja misericordioso com o seu próximo. Mateus 18, 32 é aquela parábola do homem que devia uma enorme quantia ao rei e ele rogou, né? Dá-me prazo e eu pagarei tudo que lhe devo. Mas o rei perdoa a dívida. Olha, não precisa me pagar, eu vou perdoar. Ele sai e passa a enforcar o seu conservo, dizendo, paga-me o que me deves, eu tenho uma conta, eu vou acertar com o rei. Ele jamais aceitou o perdão do rei. Ele começou a cobrar dos pequenos para conseguir juntar dinheiro e falar, olha, não quero seu perdão não. Tá aqui, ó, vou pagar minha dívida. Né? E aí ele passou a enforcar o próximo. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ele foi perdoado, mas não foi misericordioso com o próximo.
O que o rei mandou fazer? Revoga o perdão. Opa, não. Eu fui misericordioso, você tinha que usar de misericórdia para com o seu próximo. Se você não faz isso, eu também não sou misericordioso com você. Tiago, tem mais exemplos? Tem sim. Tiago, muitas pessoas estão assim, olha, eu não consigo ver que falta, né, a graça na lei. Olha, eu não estou me dedicando tempo para explicar isso daqui. Lá na nossa série, Os Dois Concertos, eu vou ler muitos textos, mas muitos mesmos, principalmente na parte 2. Na parte 2 que eu vou mostrar muitos textos sobre essa questão de graça na antiga aliança. Então, fique, né, atento, porque eu não simplesmente vou dar uma explicação. Aqui eu não vou dar uma explicação e falar, confia em mim, é um raciocínio, é uma filosofia. Não, eu quero ler os textos. Como eu vou ler um exemplo bíblico sobre essa ideia de manifestar a misericórdia com os outros. Tiago, me volte aí, eu não estou entendendo. Para receber o perdão, ele tinha que se voltar para a aliança de Abraão. E isso exigia 2 passos práticos. O primeiro, ele precisava ser misericordioso com o semelhante. Nós estamos vendo isso aqui na prática, né? Não tinha graça na aliança do Sinai. Cheguei lá, quero oferecer o meu cordeirinho, né? Estou vendo que isso aqui está ensinando que Jesus vai vir, mas Jesus vai vir pela descendência de Abraão. Como é que eu vou receber o meu perdão? Eu tenho que olhar então, eu tenho que me vincular à aliança da promessa, porque é lá que eu vou ter o perdão. Tá, mas só vim aqui trazer o cordeirinho e acabou? Não! Ele sai do santuário e ele tem que ser o quê? Misericordioso com o seu próximo. Vamos continuar aqui. Um exemplo claro disso é a história de Acabe e Ben-Hadad. Deus ordenou a morte de Ben-Hadad, porém Acabe foi misericordioso para com o rei sírio. Deus falou, é para matar. E Acabe, não, eu vou perdoar aqui. Retornando da batalha, Acabe exigiu justiça no julgamento de um soldado, né? Um dos servos dos profetas. Apareceu para Acabe, Deus falou, você vai lá para Acabe e faz isso. E aí ele falou assim, olha, eu estava guardando um prisioneiro de guerra, mas ele escapou e o meu capitão disse que se ele escapasse eu teria que pagar com a minha vida. E Acabe falou, o que Acabe falou? Vamos lá. Ao passar o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Acabe, igualmente, havia recebido uma ordem de Deus e não havia cumprido. Mas vem um soldado, que era um servo dos profetas, e conta uma história para ele, olha, eu também não cumpri uma ordem. O que eu devo fazer? E Acabe falou, olha, você deveria ter cumprido a ordem. Você foi avisado, não foi? Mas você não cumpriu. Então, ou pague um talento de prata ou morra. E aí, o servo dos profetas, ele tira a venda e fala assim, eu sou um dos profetas. Da mesma maneira que você pronunciou um julgamento sobre mim, Deus vai te julgar. Olha só. Acabe esperava receber misericórdia de Deus por ter poupado a vida de um rei pagão, porém, ao mesmo tempo, exigiu justiça de um soldado. Se houvesse sido misericordioso, Deus também teria sido misericordioso com Acabe, mas como Acabe optou pela justiça, Deus também lhe pronunciou uma sentença sem misericórdia. Assim diz o Senhor, porquanto não soltaste a mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Acabe, não é você que ordena a execução de quem não cumpre as ordens? Então eu vou ordenar a sua execução. Como você deixou Ben-Hadad vivo, então você vai morrer no lugar dele. Isso aqui até ensina um pouco sobre substituição que vem ali na terça-feira. Então, o primeiro passo para receber a graça na aliança abraâmica é tratar os outros com graça. Se você quer receber o perdão, aprenda a perdoar o próximo. Tá. O segundo exemplo, o segundo passo é a espiritualização da lei. Ao aplicar a lei, você tinha que entender o princípio e não aplicar apenas a regra. A lei do Sinai era escrita, e tudo o que é escrito fica limitado aos termos nos quais foi escrito. Por exemplo,
A lei do Sinai diz que não é para comer algumas aves. Ela não explica o princípio, ela só fala assim: destas aves não comerás. Ah, Tiago, aquele negócio de rumina e casco fendido. Aquilo era para quadrúpedes. E para peixes, ter escamas e barbatanas. Tudo bem? E para as aves? Para as aves não tem critério. Ele fala, essas aqui você não come. Agora, é impossível a Bíblia listar todas as aves que não dá para comer. No Brasil nós temos uma infinidade de pássaros. Então, a lei não consegue abranger tudo. Você não consegue fazer uma lista, isso não pode. Senão você vai escrever livros, livros e livros e livros com o nome de pássaros que não podia comer. Mas a lei fez uma lista e por isso que quando você coloca na lista fica limitado, né? Sabemos que a lei de Deus é infinita. Salmo 119, 96. Porém, ao escrever a lei em um livro, dadas as circunstâncias do papel e da tinta, a abrangência da lei ficou limitada. Do outro lado temos o concerto eterno, onde a lei não é escrita e por isso essa lei se aplica a qualquer situação em qualquer tempo. É um concerto de princípios amplos, não de regras limitadas. Portanto, se o israelita buscava misericórdia e perdão de pecados, deveria olhar para o concerto eterno e enxergar para além das normas limitadas do concerto do Sinai. Isso significava praticar o espírito da lei e não apenas a letra da regra. Se quisesse viver sob o novo concerto, ele deveria estar disposto a ampliar o nível de aplicação de cada regra, mesmo que aquele caso não estivesse previsto explicitamente na lei de Moisés. Deveria discernir espiritualmente qual a vontade mais ampla de Deus. Para receber a graça na nova aliança, o israelita deveria viver nos princípios dessa nova aliança, não confinado à letra da lei, mas captando o seu espírito. Então imagine um israelita vindo aqui para o Brasil e ele se encontra com o tuiuiu, que é um pássaro muito conhecido no Pantanal. E ele fala, olha, pode comer o tuiuiu, sim ou não? Ali no Levítico, né, em Levítico não fala tuiuiu, né? Não fala, então pode comer. O israelita ele se comportava ali na lei do Sinai como aquele procurando brechas na lei. Se não está escrito, tem uma brechinha aqui, né? Mas não é assim na nova aliança. Na nova aliança você tem que falar assim, qual é o princípio aqui dessas aves, né? Aqui não fala que é para comer a garça. O tuiuiu parece com a garça, tem um bico comprido, fica ali na água, tem as pernas compridas. Então, por princípio, por analogia, eu também não vou comer o tuiuiu. Você está entendendo? Para que ele recebesse os termos de misericórdia da nova aliança, ele também precisaria se comportar como no espírito da nova aliança. Vamos ver exemplos disso daqui. Em Mateus 5, Jesus está ampliando o sentido de vários mandamentos. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Ó, Moisés falou na antiga aliança, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus espiritualiza a lei. Qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Então, você agora quer o perdão e graça, você tem que entender que você não vai se comportar como uma criança, com uma norma limitada ali, né? O que não pode é ir para a cama com uma mulher que não é sua. Não, opa, a nova aliança... As pessoas pensam assim, na nova aliança, bom, agora que tem perdão, agora que tá fácil. Mas peraí, Jesus amplia o alcance da lei também. Tem muita gente hoje querendo perdão da nova aliança, mas raciocinando com a maneira limitada da antiga aliança. Por isso que vem aquela história, isso é ponto de salvação? Não, isso não é ponto de salvação, tá? Isso é ponto de salvação? Então isso eu vou fazer. Esse é o raciocínio lá da antiga aliança. Exigia-se apenas um pouquinho, né? Olha, a lei aqui fala para não adulterar. Eu, porém, vos digo, na nova aliança o negócio é mais extenso. Não pode nem olhar, não pode pensar, porque é adultério do mesmo jeito. Vejamos outro texto aqui. Paulo também nos ensina a extrair princípios da antiga aliança e aplicarmos às situações não escritas. 1 Coríntios 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. Aí Paulo chama para a espiritualização da lei. Acaso é de bois que Deus se preocupa?
Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Ele fala que o ministro que está ali se afadigando deve receber os melhores honorários, né? Aqueles que se afadigam na pregação do evangelho são dignos de honorários. Aí como que ele vai justificar isso? Olha, o boi que pisava o milho, não tinha milho lá. O boi que pisava os cereais para debulhar os cereais, né? Ele não podia comer também os cereais, porque Moisés falou, olha, ele vai estar ali olhando a comida, pisando na comida, morrendo de fome, aí você vai fechar a boca do boi. Isso é maltratar o boi, não deixar o boi comer e ele está mexendo com comida. Imagina você mexendo com comida e não podendo comer, ele está morrendo de fome trabalhando. Então ele fala, se o boi podia participar do trabalho, por que o ministro não pode participar dos dízimos? Você está entendendo? Então Paulo ele faz uma analogia. Quem entra na nova aliança tem que expandir a lei, né? A lei vai ser ampla e vai ser mais difícil. Tem graça, tem perdão, tem regeneração? Tem. Mas o padrão é mais elevado também. Tiago, eu queria aprender mais sobre isso, sobre Mateus 5. Vai sair na parte 2 da nossa série, os dois concertos. Eu vou explicar tudo em detalhes, em minúcias. Então, ok, vamos aqui, isso aqui, então, ó, teoria de uma aliança, ele falou, ia para o santuário e recebia o perdão. Teoria das duas alianças, ele chegava no santuário, o santuário da antiga aliança não tinha perdão, ele era educado sobre o Cristo vindouro, e ele teria que se lembrar de Abraão, que é o pai do Messias, e pela aliança de Abraão, ele receberia a graça. Ele sairia do santuário, mas para que ele receba essa graça na nova aliança, para que ele seja tratado com misericórdia, ele tem que tratar o próximo com misericórdia. Para que ele participe da nova aliança, ele também tem que espiritualizar a lei do Sinai, como é feito também na antiga. A antiga aliança não é escrita em lugar nenhum, né? Você vai ver lá na parte 2 dos dois concertos, o motivo por nós não termos um rol escrito dos 10 mandamentos no Novo Testamento, a gente tem no Velho, porque lá no Novo Testamento não é só aquela listinha, esse negócio de trabalhar com a listinha é da antiga aliança. Na nova aliança, o padrão é mais elevado, alcança até os pensamentos, é uma coisa de princípios e não de números clausos, números limitados dentro de uma lista. Terça-feira, substituição. 4, pergunta 4. Medite sobre o tema de hoje e responda a estas perguntas. Jesus se ofereceu para morrer? Por que ele morreu? O que sua morte efetuou? Acompanhe comigo o gráfico que vai lhe ensinar de uma vez por todas a responder essa pergunta. Se Jesus morreu, o que isso tem a ver comigo? Aqui nós temos o homem que desobedeceu e por isso merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. O senhor salário, ele te paga com a morte se você trabalhar para o senhor pecado, né? Agora, Cristo, ele obedeceu e por isso Cristo merece a vida eterna. Olha, o salário do pecado é a morte. Que morte? Morte eterna, né? Não vai achar que o salário do pecado é essa mortezinha ali que a pessoa dorme dormindo, nem sente nada. Não, é a morte no fundo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, essa vida eterna você obtém como? Porque Cristo obedeceu. A vida eterna para quem obedece. Eu não obedeci, mas Cristo obedeceu. Como ele obedeceu, ele merece a vida, mas ele não recebeu a vida. Ele recebeu o quê? Jesus recebe a morte. Tiago, e essa vida aí está sobrando, né? Jesus não usou. Tem uma vida aí na gaveta de Jesus. Ele foi tão obediente, mas não usou. Será que ele não pode dar essa vida para a gente? É justamente isso que acontece. Os créditos que ele obteve por sua vida de obediência não são utilizados porque ele recebe a morte. E você que deveria receber a morte, vai ficar com os créditos de Cristo. O homem recebe a vida. É isso que significa. Vamos olhar agora a pergunta 5 da terça-feira. Leia Mateus 26, 28, né? Hebreus 9, 14, o que esses textos revelam sobre o sangue? Nós já falamos que o sangue, ele é para a ratificação da aliança. Ali em Mateus 26, Jesus fala assim, eis aqui o meu sangue, o sangue da nova aliança. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Ele faz um paralelo com Moisés, que lá no Monte Sinai falou assim,
eis aqui o sangue da aliança. Mas não tem o perdão dos pecados, né? Ele só fala, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco. Mas Jesus fala, eis aqui o sangue da aliança para perdão dos pecados. Então o sangue é para ratificar a aliança e o sangue é para o perdão dos nossos pecados. E para perdão dos pecados dos israelitas que não tinham graça na aliança do Sinai. Tiago, como é que é esse negócio? Lê aqui, está aqui, ó, Hebreus 9, 14 e 15. Hebreus 9. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. O sangue não é só para perdão de pecados. Eu estou falando isso, se você caiu de paraquedas aqui hoje, veja o vídeo da lição da semana passada. A nova aliança, ela está querendo regenerar sua mente para que você tenha condições de obedecer. Senão você fica sempre naquela luta, tenta obedecer e precisa do perdão. Tenta obedecer, precisa do perdão. Não. O passado Jesus vai perdoar. Mas agora é para você tentar obedecer e conseguir. Por quê? Pela graça, porque ela regenera a sua consciência, ela habilita você a obedecer a lei. Isso que significa imprimir a lei na sua mente e os estatutos e os mandamentos no nosso coração. Ora, para servirmos ao Deus vivo. 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança por meio do seu sangue, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, Jesus, na nova aliança, eu estou falando agora para quem acredita em duas alianças, ele derrama o seu sangue para o perdão dos que estavam na primeira aliança. Por quê, Tiago? Porque aqueles animais ali o sangue daqueles animais não perdoava pecados. E aquela aliança não tinha termos de misericórdia. Então ele tinha que se desvincular da aliança do Sinai, digamos assim. Tinha que olhar para a aliança de Abraão e esperar pelo Messias vindouro, sendo misericordioso com o semelhante e espiritualizando a lei. E quando o Messias viesse, o sangue dele seria o sangue dele perdoaria os pecados das transgressões cometidas no período da primeira aliança, da aliança do Sinai. Nada mais claro do que isso. Quarta-feira, o sumo sacerdote da nova aliança. Leia Hebreus 8, 1 a 6. Em seguida, escreva com suas próprias palavras a mensagem do Senhor para nós nesses versos. Eu escrevi assim: os sacerdotes da terra ministravam em sombra. O que é em sombra? Eu tenho aqui, olha, a minha mão, só que aqui embaixo tem uma sombra da minha mão, né? Não é a imagem real, é a sombra. Então, os sacerdotes da antiga aliança, eles estavam aqui embaixo, né, realizando alguns rituais para ensinar, para fins pedagógicos, sobre como era no tabernáculo da nova aliança. Tudo bem? Agora, Jesus, ele veio como ministro, não desse tabernáculo aqui, mas do tabernáculo celestial, e ele é o sumo sacerdote no céu. Veja Hebreus 9, verso 1 também, um verso interessante, olha só. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e o seu santuário. Se a primeira também tinha um santuário, ele quer dizer que a segunda tem o santuário. É o santuário original de que fala aqui em Hebreus 8. Então, Jesus, ele não está fazendo apenas uma historinha, um ritual, como os sacerdotes aqui faziam. Um ritual apenas pedagógico. Não, lá é sério, lá é de verdade. Tudo bem? Quinta-feira, o ministério celestial. Pense no que isso significa. Nós, pecadores, que seríamos consumidos pelo esplendor da glória de Deus se o víssemos. Nós, por piores que tenhamos sido, ou por mais que tenhamos transgredido abertamente a santa lei, temos alguém que comparece diante de Deus por nós. Temos um representante diante do Pai em nosso favor. Cristo foi amoroso, perdoador e acolhedor quando esteve na terra. Essa mesma pessoa é agora nosso mediador no céu. Primeiro destaque, ele é o nosso mediador perante o Pai. Ele não é o juiz. Muitas pessoas estão com aquela ideia, né, de que Jesus,
ele é o advogado e ao mesmo tempo o juiz. Não, Jesus só será juiz por ocasião do julgamento dos ímpios. Quando se fecha a porta da graça, daí para frente Jesus é juiz. Mas no julgamento dos justos, Jesus é só advogado, ele é só o mediador, tá bom? Está escrito aqui. Então, você se lembra do filho prometido à mulher, a Eva? Sabe? O filho que venceria a serpente? Não seria um anjo, não seria um ser de outro planeta, seria um próprio filho da mulher. Então, um dos filhos da mulher, um dos filhos de Eva, ele sobe ao céu. Não temos ali uma pessoa contratada, uma pessoa diferente, um estranho. É alguém da nossa família. Muitas empresas possuem lobistas em Brasília, possuem, né, um advogado para representá-las em um tribunal. Mas no céu, nós temos alguém da nossa família. É um advogado de confiança. E Timóteo 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz que Jesus está lá como resgate. Ele estende as mãos e diz, eu quero que a Maria, a Daniele, eu quero que o Marcos, eu quero que o Derneval, eu quero que a Carol estejam aqui, porque eu dei a vida por elas. Eu sou o resgate. Elas desobedeceram e merecem a morte, mas eu recebi a morte delas. A minha obediência, por favor, acredite a elas. Se, porque é condicional, né? Senão todo mundo ia para o céu, se elas permanecerem na aliança. Então, como você permanece na aliança? Sendo misericordioso com o próximo, espiritualizando a lei, permitindo que o Espírito Santo regenere a sua mente e habilite você a cumprir toda a lei. E Jesus fala, eu vou pagar os seus pecados. O que você não conseguiu, não se preocupe. Daqui para frente você vai conseguir guardar a lei. Nós temos aqui na sexta-feira um texto. Jesus continua, se vocês me confessarem diante das pessoas, eu os confessarei diante de Deus e dos anjos. Mas é condicional, é ser. E se nós não confessarmos Jesus diante das pessoas, e se nós termos o nome de cristão, mas violarmos a aliança, aos violadores da aliança, o lugar que lhes cabe é no lago de fogo e enxofre. Ah, Tiago, eu já violei a aliança. Então, permite a regeneração do coração e fique firme aqui na aliança. Nesse mesmo trecho de O Desejado, página 357, diz que os homens podem negar a Cristo pela maledicência. Você se lembra de alguém que negou a Jesus pela maledicência? Pedro. Pedro cometeu um grave pecado. Para dizer que ele não tinha parte com Jesus, ele fala, eu não o conheço. E ele pragueja. Então, Jesus vai nos representar, é alguém da nossa família, ele é um de nós, ele é humano. O texto de Timóteo diz, o que Paulo escreveu a Timóteo, Jesus, homem. É um homem, é o filho da mulher, é um descendente da raça humana, é um filho de Adão. Ele está lá no céu para nos representar. Ele é o nosso resgate. Se confessarmos ele também aqui na terra, se nós o representarmos. Tiago, eu já errei tantas vezes. Pedro não representou. Pela maledicência, Pedro não confessou a Jesus. E nesses casos, Jesus não confessará o nosso nome diante do Pai. Mas Pedro se arrependeu. E a graça do novo concerto dá mais uma chance a Pedro. E quando foi necessário, Pedro não fugiu. Pedro não atacou os soldados com espada. Pedro estendeu as mãos para ser preso. Pedro estava dormindo ao lado dos soldados. E Pedro passou na prova. Jesus o libertou. Mas um dia Pedro encarou a sua prova final. Ele seria fiel à aliança? Ele confessaria Jesus, porque quando deveria confessar a Jesus, ele negou a Jesus. Deus nos prova. E Pedro passou no teste. Diz a tradição que Pedro foi crucificado, mas por não achar digno sofrer como o mestre, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Se nós o confessarmos,
nós temos um representante que também nos confessará diante do juiz de toda a terra. E um dia nós estaremos com o juiz, não mais vedados pelo tabernáculo, não mais entrepostos apenas pelo sumo sacerdote, mas poderemos contemplar o Criador face a face. Poderemos morar e estaremos para sempre com o Senhor.